A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Alessandro Jovino e hoje levarei mais uma palavra de Jesus Cristo para fortalecer a sua fé. O tema de hoje é o fogo que desce do céu. O texto base se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 40. Vamos à palavra do Senhor? A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou o Teu servo e que fiz todas as coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. A água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram, prostraram e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes, prenderam os profetas de Baal. Não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Glória a Deus, que palavra poderosa. Farei uma oração antes de iniciarmos a meditação da palavra. Espírito Santo de Deus, entramos agora na Tua presença. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a meditar nessa palavra, que essa palavra venha a ser uma palavra de instrução, uma palavra poderosa, em que o poder e a autoridade do Espírito Santo seja lançada na vida dessa pessoa e que Jesus Cristo venha edificar e habitar na vida dos filhos e das filhas que me assistem aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Que palavra poderosa. É uma palavra em que remete nos dias de hoje, onde está tão difícil, né, viver com tanta prova, com tanta perseguição, inveja, injustiça, onde os meios, as ferramentas aqui nesse plano terrestre estão ficando escassas. E o que Elias fez? Ele recorreu ao mundo espiritual, ao nosso Senhor, a Deus, por intermédio do Espírito Santo, para vencer uma batalha espiritual. Então ali Elias, ele foi chamado por Deus, e ali naquele momento, meus irmãos e minhas irmãs, ele exerceu o dom de maravilhas, muito parecido com o dom de cura. Os dons de maravilhas são os poderes do Espírito Santo. É uma manifestação sobrenatural sobre o meio físico. Então aqui o tema, o fogo que desce do céu. Nessa época, meus irmãos e minhas irmãs, Israel estava vivendo um tempo de idolatria e confusão espiritual. E na época o rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, haviam levado o povo a adorar um deus, um falso deus chamado Baal. O profeta Elias, e naquela época ele se levantou como voz de Deus no tempo de apostasia, e naquele momento, meus irmãos, ele propôs um desafio. O Deus que responde com fogo é esse Deus que está no versículo 24. Então, trazendo para a nossa realidade, para os dias atuais, hoje também há muita gente dividida entre servir a Deus e seguir o mundo. Então assim, o Senhor ainda continua perguntando para todos nós: até quando cocheareis entre dois pensamentos, que está no versículo 21. Então ali naquele momento, meus irmãos, mesmo Elias, sem acreditar que ele tinha um grande chamado do Senhor, um grande chamado de Deus, Elias era uma pessoa muito medrosa. Eu já levei a palavra do Senhor Jesus Cristo em relação a Elias, quando ele estava na caverna, e que o Senhor chamou ele para fora.
trazendo para os dias de hoje, a gente fica acuado, com medo, né? Porque o inimigo, ele põe isso na nossa cabeça, que a gente não é capaz de ir além. Aqui de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, quantos de vocês não têm um grande chamado, um grande vaso do Senhor, e que não sabe, ou até mesmo recebeu uma palavra de revelação de um grande chamado, mas que ainda é mistério para você? Então aqui Elias sabia exatamente o chamado dele, só que ele tinha um medo de exercer aquilo que o Senhor colocou na mão dele. E o que o Senhor colocou nas mãos dele é os dons de maravilha, é um dom extraordinário do poder e autoridade do Espírito Santo. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho através dos dons de maravilhas, que é para mostrar o poder de Deus diante do povo da idolatria, da mentira, do povo que era perverso. E para Elias não foi diferente. Para Elias, ele passou a exercer, né, isso com muita dificuldade, mas Deus ia instruindo. E hoje, os dias de hoje não é muito diferente. Muitas das vezes, alguém já falou para você, alguém que eu falo, um profeta de Deus, um profeta verdadeiro de Deus, falou: olha, irmão ou irmã, você tem um grande chamado com o Senhor. Muitas das vezes a pessoa nunca conheceu a palavra do Senhor, nunca conheceu o caminho e a verdade, nunca esteve na presença verdadeiramente de Deus, né? E tem aqueles que estão na presença, receberam essa palavra de revelação, mas não sabem como exercê-la. Então existem esses dois cenários, e essa palavra é justamente para esses dois cenários. Para Elias, ele já era conhecedor da palavra, mas isso não impede daquele que o Senhor falou, que tem chamado, que ainda não conhece o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, não reconhece Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas, fica meio indeciso se serve ao falso Deus Baal ou ao nosso Deus verdadeiro, puro, Ele que é o Senhor de todas as coisas nessa terra e no mundo espiritual. Então aqui Elias foi levado, né, ao deserto, a um desafio entre os profetas de Baal e aquilo que Deus designou para ele fazer, né? Então nesse momento Elias, ele passou por uma situação de, antes de clamar a Deus, ele ajeitou o altar dele. Eu não sei se vocês já ouviram falar, alguém já falou para você: ajeita a tua casa espiritual, ajeita o teu altar. Isso nada mais e nada menos é o que? A tua vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida cumprindo os preceitos, ordenanças, os mandamentos de Deus. Antes de Elias invocar o nome de Deus para esse desafio, ele ajeitou o altar dele, a casa espiritual dele. Mas nesse momento, primeiro, quem tentou fazer uma demonstração de enviar fogo do céu foi os idólatras, os profetas de Baal. Ficaram horas e horas orando e nada, nenhuma faísca acontecia. Eles faziam rituais macabros, se cortavam, né, até o sangue descer por cima dos altares, das estátuas que eles levantavam, né? E nada acontecia. Batiam, gritavam, e isso Elias observava tudo sempre em espírito com Deus. Quando chegou na vez de Elias, Elias se preparou, ele orou a Deus, e ele invocou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma oração
tão simples e singela que o Senhor respondeu. Eu tive uma experiência numa determinada denominação de uma igreja. Eu observei um servo de Deus quietinho. Você olhava uma pessoa pacata e não dava nada para ela assim. Eu olhava, rapaz, esse senhor tão quieto. E eu fiquei observando. Quando chegou no momento dos servos do Senhor, dos pastores, das pastoras, andarem por dentro da igreja para orar pelas pessoas, esse senhor que estava lá no cantinho, ele saiu do seu lugar e tinha uma irmã do meu lado. Ele só tocou nela. Essa mulher entrou numa unção, uma unção sobrenatural. E aí eu imaginando agora os falsos deuses, os profetas de Baal, se esforçando, se esgoelando, se cortando, se mutilando, fazendo rituais sangrentos para invocar um Deus que não existe. E nada aconteceu, enquanto Elias, cheio do poder, cheio de autoridade do Espírito Santo, cheio de direção de Deus, com apenas algumas palavras, ele invocou Deus, Deus de Israel, e Deus respondeu com fogo, queimou todos os altares naquele momento. Uma resposta, um dom de maravilhas em que Deus deu de presente para ele exercer. E isso aconteceu para que todos viessem reconhecer um único Deus, Deus Jeová, contra falsos deuses de Baal. E ali, naquele momento, Elias, cheio de autoridade, cheio do fogo do Espírito Santo, mandou prender os falsos profetas e depois jogou no rio de Quizon, de Quizon, e lá os matou. Imagina você do medo para uma autoridade de Deus. Elias saiu do medo para uma autoridade de Deus. Irmãos, quantas vezes eu não saí do medo para uma autoridade espiritual? Quantas vezes Deus não levantou pessoas para me ajudar, assim como Deus levantou pessoas para ajudar Elias, pelos olhos da fé, cheio da glória do Senhor, para enfrentar um exército, pessoas. E Elias morria de medo de Jezabel, uma mulher perversa, uma mulher que na Bíblia você lendo é pior que o diabo, de perversidade, de maldade. Elias morria de medo dessa mulher, mas ele perseverou, ele não se amedrontou, ele não se assombrou, ele foi adiante, ele obedeceu à voz de Deus. A obediência levou à vitória do povo de Deus naquele momento, porque o que Elias, através de Deus, fez foi colocar um fim naquela idolatria, porque quem fez descer fogo do céu foi Elias através do Espírito Santo, não foi os falsos deuses. Então você que está me assistindo, não deixe que te paralise, não deixe que o medo te paralise. Vá adiante, porque você pode sair e você vai sair do medo para uma autoridade. Olha o que aconteceu com Elias. Elias matou os falsos profetas sob ordem de Deus. Não é que nós vamos matar alguém, não é assim. Eu falo de batalha espiritual, de autoridade espiritual. Mas antes, a fórmula, a ferramenta, o instrumento que Elias utilizou foi o que? Ajeitar o seu altar, a sua
casa espiritual, a sua vida com Deus, Elias deixou tudo alinhado, perfilado, bonito para Deus, para que ele pudesse invocar o nome do Senhor com poucas palavras. Assim como aquele servo de Deus que eu vi na igreja, que ele só tocou meus irmãos e minhas irmãs. Ele só fez um toque. A pessoa entrou na unção. Eu imaginei, essa pessoa, ela deve estar cheia do Espírito Santo para fazer isso. Não precisou se esgoelar muito, nada contra quem faz, e cada dom, cada característica é o Senhor Deus que designa, né, para a pessoa, né? Mas isso eu quero demonstrar, que os falsos profetas ficavam gritando enquanto Elias chegou de uma forma bem simples, humilde, e clamou, né, por Deus, e Deus deu a vitória. Então nós faremos agora uma oração da fé, clamando pelo poder e autoridade do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo venha nos revestir dessas armaduras espirituais, para que a gente venha progredir, para que a gente venha caminhar, marchando em direção a Jesus Cristo. Farei uma oração da fé, uma oração em que o Senhor te dará a vitória. Amém? Senhor meu Deus, amado Pai, entramos agora, Pai, em oração novamente, Senhor. Ô Senhor, não perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas iniquidades, transgressões, Senhor. Perdoa, Senhor, se a gente distratou algum irmão, Pai, em nome de Jesus Cristo. Se nós fizemos alguma atitude, Pai, que desagradou e entristeceu o Teu Espírito Santo, meu Deus, porque isso nos afasta, Pai, da Tua dependência, meu Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, orando, meu Pai, para que o Senhor venha nos purificar, nos limpar, meu Deus, com Teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda, Pai, nos capacita, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que desagrada, Pai, tudo aquilo que entristece o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos fortaleça, Pai, com o Teu poder e autoridade do Espírito Santo, Pai, para que a gente venha vencer em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu venho aqui, meu Senhor, repreender, Pai, todo medo, todo impedimento e atrapalho, Pai, que impede, meu Deus, o Teu filho e a Tua filha, Pai, de irem além, de chegarem até aquilo que o Senhor designou para ele. Muitas das vezes, Senhor, essa pessoa, ela sabe por onde ela deve caminhar, ela sabe qual o chamado, qual é a obra do Senhor que ela deve fazer. Mas aqui, Pai, nós estamos clamando pelo Teu sangue, Jesus. Tira todo impedimento, todo espírito das trevas que tem impedido, Pai, dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai, de continuarem, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Queima, Senhor, todo demônio, Pai, do impedimento, Pai. Queima, Pai, com Teu sangue, meu Pai. Passa a Tua espada, Pai. Manda, Pai, envia, Pai, sob o poder, Pai, do Espírito Santo, Senhor, fogo do céu, meu Pai, para queimar, Pai, todo impedimento, todo atrapalho, todo empecilho, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira todo medo, Pai, toda depressão, meu Deus, que tem impedido, Pai, das ações, meu Deus, dos projetos e sonhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Entra, Pai, na Tua casa, meu Pai. Derrama, meu Deus, a Tua Shekinah, Pai. Derrama a Tua glória, meu Pai, a Tua graça, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai enviando, Pai, envia, Pai. Ordena os Teus anjos, meu Pai, para que seja feita, Pai, a visitação, Pai. Visita, Pai. Visita, Pai, o Teu povo, Pai, nesse momento, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Assim como o Senhor esteve com Elias, Pai, esteja conosco, o Espírito Santo, para que o Senhor venha nos ajudar pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus Cristo, Pai. Lança fogo do céu, Pai, como o Senhor fez com Elias, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai enviando, Pai, toda a cavalaria, Pai, todo o cenário, meu Deus, para que a gente possa, Pai, andar, meu Deus,
em pastos verdejantes, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vou repreendendo em teu nome, Pai, vou repreendendo pelo teu sangue, Jesus, tudo aquilo que vem, Pai, atrapalhar o teu servo, Pai, a tua serva, em nome de Jesus Cristo, Pai. Quebra, Pai, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, Pai. Quebra os cadeados, Pai, os grilhões, as correntes, meu Deus. Toda prisão sem muro, meu Pai. Dissipa, Pai, nas trevas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Passa a tua espada de fogo, Pai, infinita, Pai. Passa a tua espada de fogo flamejante, meu Deus. Vai removendo, Pai. Vai removendo com a tua mão grande, meu Deus, todo espírito das trevas, meu Pai, que tem atrapalhado a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu vou repreendendo em teu nome, Jesus. Eu vou repreendendo em teu nome, Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, povo de Deus. Essa foi mais uma mensagem de Jesus Cristo, uma oração de fogo para a tua vida, para que a tua vida entre no eixo novamente, para que você confie nas promessas de Deus na tua vida, que o Senhor vai enviar fogo do céu para eliminar todos os teus inimigos, para eliminar a torre de Babel e para que todos nós venhamos ver a Babilônia descer através do poder de Deus, e nós vamos ver tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.